Oi, Ares! Seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou a Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de junho. Lembrando que esta leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral. Caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui uns dias, daqui umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. Vamos lá, Ares! Eu já fiz a minha meditação pessoal e preparei as cartas com a sua energia. Mas eu preciso que você se concentre, então a gente vai fazer um exercício de respiração para que aqueles pensamentos que não são para o momento de agora vão embora. Vamos lá? Primeira coisa, a gente vai respirar, segurar o ar e soltar. Melhor, Ares? Eu espero que sim. Vamos para a sua leitura. E vocês gostaram, gente? Ó, mudei um pouco o ângulo aí de gravação para que, enfim, o vídeo fique mais interessante para vocês. Me contem aí o que vocês estão achando. Eu, particularmente, até agora, né, que eu liguei a câmera, eu tô amando. Vamos ver a edição, vamos ver como que vai ser aí durante o percurso. E a gente começa, como sempre, com o baralho cigano. Eu vou abrir o jogo, vou fazer um jogo completo para vocês, tá bom, Ares? Bom, Ares, vamos lá, jogo completo e na tela para você. E a gente começa, gente, com a carta muito ariana, porque é a carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro é a carta de número 1 do baralho cigano e o ariano é o primeiro do zodíaco. Então aqui a gente já fala sobre novos começos para você no mês de junho e nitidamente é como se a sua vida se prepara para a sua vida virar, se prepara para a sua vida mudar no mês de junho. Aqui eu sinto que você vai ser surpreendido por novas possibilidades de vida e por novas situações que façam com que realmente você mude e você mude realmente por completo. Aqui eu vejo mudanças significativas para você no mês de junho e a gente vai entender melhor essa bagunça. A carta do cavaleiro veio falando sobre novos inícios, novas situações, sobre você iniciando coisas e novas perspectivas que façam com que as mudanças cheguem até você. Você aceitando e você querendo realmente que o novo te encontre, que as novas situações mude o que o antigo estava te incomodando. A carta do cavaleiro veio junto com a carta da cegonha, falando sobre novidades inesperadas e falando sobre mudanças até físicas para você. Aqui eu vejo que talvez muitos arianos mudando de trabalho, mudando um pouco relacionado à profissão no mês de junho, iniciando novos trabalhos, você indo para uma nova empresa, você iniciando uma nova modalidade de trabalho e as coisas mudando de uma forma que talvez você nem esperasse. Talvez há uma semana antes dessa mudança, você nem esperava que realmente essa mudança fosse acontecer. Você nem achava que certas coisas poderiam ser alteradas na sua vida. E aí você se depara de e se? Eu vejo muito ariano assim, será? E se eu fizer isso? E se eu aproveitar? E se eu fizer tal coisa? E aí na hora que você começa, quando você bota o pezinho pra fora, a novidade já te pega e buf, te muda. Aqui eu vejo realmente você se aventurando e encontrando novas possibilidades e te deixando muito feliz. Aqui a gente pode falar sobre um novo trabalho, aqui a gente pode falar sobre uma nova modalidade de vida, você saindo de um relacionamento e você se encontrando, aí você vai dizer, né? Aí você vai interpretar, mas definitivamente inícios que vão te mudar
de uma forma até física, tá? Você mudando de casa, você mudando de trabalho, você mudando como pessoa. E aí eu vejo muito essa conotação de que talvez o ariano esteja tão focado nos novos inícios e nas novas possibilidades e nas novidades que estão acontecendo aí com você, que talvez você esteja um pouco afastado e fique um pouco afastado da sua vida social, e é meio que, eu tô fazendo tanta coisa que eu nem sei direito quem é meu amigo, quem não é, quem são as pessoas que eu tô conversando, quem eu tô, porque eu sinto que a movimentação e a mudança na sua vida chega tão forte que a vida social fica muito balançada porque você tá muito concentrado em você. Isso eu falo porque chegou a carta do jardim falando sobre encontros, vidas sociais, junto com a carta das nuvens, incertezas sobre o seu convívio, incertezas sobre as pessoas que você pode confiar. Aqui talvez você também esteja reavaliando e um pouco desconfiado com pessoas que você antes confiava de olhos fechados. Você começa a olhar um pouco de fora porque você tá diferente agora, e você começa a olhar e pensar assim, cara, mas essa pessoa, hein? Por que eu sinto isso quando eu tô falando com ela? Por que me dá uma resistência? Por que não tá do jeito que eu acho que deveria estar? E aí você começa talvez até se distanciar e ter certas incertezas de coisas que te davam certeza, mas que hoje você segura um pouco mais e você entende que é até mais saudável essa distância aí pra você, tá? Aqui eu também vejo um pouquinho de você reavaliando as pessoas que você conta as novidades da sua vida. Talvez tenha acontecido algo tão bom pra você que você deixa um pouco off porque você tá tentando guardar das energias ruins aí na sua vida. E aí, seguindo, a gente vem com a carta do cavaleiro para os arianos, a gente pode representar vocês, e a carta da cruz. Aqui a gente pode falar você sendo um homem ariano, ou de alguém passando uma dificuldade com um homem, tá? Aqui a gente fala sobre momentos difíceis e momentos complicados, que existem soluções, mas que vem sido difícil passar. Aqui quem tem relacionamento amoroso, quem passa por um relacionamento amoroso e que tem passado por situações complicadas relacionadas à convivência, relacionado a algo que fez até balançar essa estrutura, aqui a gente vê essa situação acontecendo. Mas a carta da cruz vem informando que tem a solução desse problema. A gente não fala do sofrimento total sem olhar na luz do fim do túnel. Existe a luz no fim do túnel. E as cartas estão te avisando. Oi, você estava tendo uma dificuldade com um homem? Ou você que é homem estava tendo uma certa dificuldade que você não via a luz? Aqui vem dizendo que em junho você consegue observar e entender que tudo isso tem conserto sim. E aí a gente segue com a carta do cachorro, mais a carta da foice. Gente, quem ficar avaliando muito pessoas e amigos vai cortar a gente. Existem coisas e existem situações que estão acontecendo aí com você, mudanças na sua vida que vão te mudar internamente, que vão fazer você reavaliar, tá? Você vai reavaliar o que é bom, o que fica, o que sai, quem são essas pessoas, quem te escuta, quem é invejoso, quem não é. E aí você vai começar a viver as coisas internamente, pensar como você vai solucionar os seus problemas, repensar no externo e cortar aquilo que você não quer mais para sua vida. Aqui eu vejo um corte numa amizade. Tá? E eu vejo um corte de uma forma bem certeira. Você decidindo não estar mais perto de certas pessoas. Gente, forte, hein? Ai, arianos já sempre vem com a bomba, né, gente? Sempre tem a bomba de Áries. E para completar, pra gente entender melhor o que vem por aí pro ariano no mês de junho, a gente vai pro tarô. O tarô vai mostrar aí pra gente mais informações com um jogo diferente. Então, vamos ver. Bom, Áries, vamos lá, jogo completo pra você. E tá babado mesmo, cheio de mudança.
Bora começar. E a gente começa com o seu momento atual. O seu momento atual veio com a carta do enforcado, junto com a carta do 10 de paus. Aqui, nitidamente, você tá exausto e você tá insatisfeito por algo que talvez você esteja se dedicando muito e que não esteja saindo da forma que você realmente gostaria que estivesse acontecendo. Aqui, eu vejo que você... a gente já vai falar um pouquinho do seu passado recente, a gente consegue entender melhor essa linha do tempo, mas aqui eu vejo você um pouquinho insatisfeito pela demora das coisas que você está se dedicando, né? A carta do 10 de paus é uma carta que fala muito sobre você estar fazendo muito, se dedicando muito, empurrando muito, fazendo muito, se esforçando. Só que agora é de uma forma exaustiva, de cara, eu tô fazendo, mas eu não tô aguentando mais, eu tô muito cansado dessa situação, eu não aguento mais viver essa situação, eu tô empurrando, eu tô usando toda a minha energia, eu tô fazendo tudo que eu quero, mas não tá do jeito que eu quero, não tá legal. E aqui eu vejo que talvez você continua usando até a última gota da sua energia, mas ao mesmo tempo já com uma energia um pouquinho de saco cheio, sabe? Aqui a gente pode falar sobre um relacionamento que talvez você sinta que só você está se dedicando para que as coisas mudem. Aqui a gente pode falar de um trabalho que talvez você esteja se dedicando para um resultado em específico, mas você percebe que não necessariamente esse resultado está chegando da forma que você esperou, ou você tá com uma expectativa muito alta sobre alguma coisa, e aí essa expectativa ela não acontece, e você se dedicou demais, tá? Então aqui você vai interpretar da forma que encaixar aí dentro da sua vida, né? Se for mais relacionado ao emocional, se for mais relacionado ao seu trabalho. Mas aqui eu falo de alguma coisa que seja muito relacionado à sua vontade de fazer acontecer. E existiu uma dedicação, só que essa dedicação agora virou sobrecarga. E a sua satisfação e a sua expectativa já virou decepção. E aqui o seu momento atual é, cara, eu queria tanto isso, eu queria que as coisas acontecessem, eu ainda quero que isso se concretize na minha vida, mas eu tô cansado, eu tô me dedicando, eu tô fazendo. A sensação aqui do seu momento atual é uma frase assim, você tá caindo, mas você tá atirando. É como se você há um tempo estivesse se dedicando a algo que você quer que realmente seja satisfatório para você. E você tá fazendo, só que o resultado nunca tá acontecendo, as coisas nunca estão rolando, o que você espera nunca tá acontecendo. E aí você começa a falar, gente, mas não era isso que eu queria. Ah, gente, tô muito chato, tá muito insatisfeito, não era assim que eu queria que acontecesse. Não é dessa forma que eu queria que as coisas rolassem. E aí continua meio que nessa mesma roda, nessa mesma situação, mas você ainda tá fazendo. Você não desistiu, mas você tá por um fio de desistir porque você tá insatisfeito com o que tá rolando agora. E às vezes, eu acho que talvez você esteja tão focado no fazer que você não tá vendo o resultado. Na verdade, eu não acho que você tá insatisfeito porque as coisas não estão acontecendo. A verdade é que eu acho que você não está enxergando o resultado que está acontecendo, que não é no tempo que o ariano quer. A carta do enforcado fala sobre você olhar para a situação, só que você olhar a situação de uma forma ao contrário. Você não está enxergando o real. E aqui é muito sobre talvez você precisar um pouquinho respirar, olhar para tudo que você já fez, olhar para como era antes e como está agora e falar, nossa, mas não é que deu resultado? Não é que alguma coisa aconteceu? Eu que não percebi? Eu que estou insatisfeito porque eu queria um negócio pronto agora na minha mesa?
Então, é uma insatisfação de algo que você está se dedicando e que você ainda continua se dedicando, mas você está quase desistindo porque o resultado não está ali. Mas as coisas estão acontecendo. A mudança já aconteceu, as coisas estão caminhando para que você realmente conquiste aquilo que você quer, só que talvez você esteja olhando de uma forma muito pessimista para a velocidade desses resultados. E aí agora a gente vai para o seu passado recente, né, para a gente entender melhor como que você chegou aí no seu momento atual. E o passado recente veio simplesmente com a carta da morte e o 9 de espadas. Gente, alguém mandou alguém para PQP. Algum ariano falou assim: ah, vai para PQP, vai. Porque assim, gente, aqui, primeira coisa que eu preciso falar para vocês, que jogo cheio de arcano maior. Quem conhece um pouco de tarô, em 1, 2, 3, 4 posições, e eu tiro 5 posições do jogo, vieram arcanos maiores. Então a gente entende que existe um poder energético, existe um arquétipo de personalidade muito forte aqui, tá? Então assim, o jogo tá muito poderoso para vocês. O que a gente consegue entender com o 9 de espadas mais a carta da morte para você? Existia algo problemático na sua vida no passado, que você estava esticando o chiclete e que você não queria dar um fim, mas que o fim chegou mesmo você não querendo. A carta da morte fala sobre a finalização e não fala só sobre a finalização de algo que você decidiu. É a finalização do ciclo que a vida tá te falando que é a finalização. É gata, mesmo que você não tá querendo, essa coisa tá chegando. Esse ciclo já tá chegando e você tá mascando esse chiclete. O chiclete já ficou duro, não faz mais bolha, não estica mais do jeito que você quer, mas você tá mascando o chiclete. Mas você tá continuando. A carta do 9 de espadas fala nitidamente do saco cheio de problema. E aqui é como se 1 milhão de problemas se acumulassem dentro da sua mente e mentalmente você percebesse que isso estava te desgastando de certa forma, que estava tirando a sua saúde mental, que estava tirando a sua paz, que estava tirando o seu equilíbrio, e por conta de todo esse desgaste mental, o fim chega e a decisão do fim chega, porque realmente você precisou entender que isso era extremamente necessário para você, tá? Aqui a gente pode falar de pessoas que decidiram finalizar algo na vida no passado e de pessoas que perceberam que alguma coisa tinha que finalizar no passado. E aí, o seu momento atual, a gente pode falar de pessoas que finalizaram, que saíram de uma situação e que tinha a expectativa de tipo, gente, sair desse ciclo, agora eu vou voar. E as coisas não estão acontecendo do jeito certo porque você está se adaptando. E existem pessoas que entenderam que essa finalização de ciclo é necessária, mas que estão, às vezes, insistindo ou que estão tentando readaptar e redemolar? Bom, enfim, fazer com que essa mesma coisa aconteça de uma forma diferente. Procure uma renovação. Se a gente fala de relacionamento amoroso, a gente pode falar de arianos que deram um fim no relacionamento e a gente também pode falar de arianos que tentaram dar um ponto final e, não, vamos começar? Vamos recomeçar? Vamos jogar esse livro fora e vamos fingir que a gente está se conhecendo agora? Então, a gente pode falar dessas duas situações. A gente pode falar de pessoas que saíram do trabalho, começaram outro trabalho e tinham expectativa de já entrar no trabalho voando e tudo tem o seu processo. Ah, significa que esse jogo tá ruim? Não, o jogo tá muito bom. As energias estão fluindo para você. Significa que você não está enxergando a evolução porque você quer as coisas para ontem. Tá? Então, o seu passado recente é trilhado de insatisfação, de cansaço mental, de cansaço de problemas e o pensamento da finalização chegando aí na sua cabeça e a decisão da renovação. É necessário deixar coisas para trás.
É necessário deixar as coisas que te magoaram ou que te magoam para trás. Se isso não faz parte mais da sua vida feliz, se isso não te nutre de uma forma saudável e contente, você não tem que correr mais atrás. Isso é extremamente necessário e essa mensagem é extremamente necessária para você. E a gente vê a insatisfação, a gente vê a finalização e a gente vê no seu momento atual de mas não era assim que eu imaginava. Eu achei que ia começar um negócio novo aqui que ia dar tudo certo. E você tá cansado. Porque todo começo de ciclo exige muita energia. Você tá começando algo ou tentando fazer algo de novo. E aí a gente vai pro seu futuro próximo. Seu futuro próximo de novo veio com um arcano maior. A carta do julgamento, falando sobre reavaliações, e a carta do 5 de copas. Essas duas cartas vêm muito trazendo a condição de que você, no seu futuro próximo, começa a compreender melhor que nem tudo é da forma que você quer e começa a compreender qual que é a melhor estratégia que você pode fazer para que as coisas comecem a fluir de uma forma mais satisfatória para você, tá? Então, finalizou, cansou, se dedicou, não era aquilo que você queria, você para e você começa a refletir no mês de junho. Tá, mas o que eu quero para minha vida? Quais são meus planos? Como eu quero me sentir? Aonde que está a minha satisfação emocional? O que vai fazer eu alcançar uma felicidade melhor? E essa reavaliação começa. E é dolorido, de certa forma, tá? Eu vejo que talvez existem coisas e comportamentos que você precisa abrir mão, que talvez você não queira. E você também precisa começar a olhar para o copo meio cheio e não meio vazio. E o seu futuro próximo vem muito com essa conotação. Eu vou reavaliar, eu vou pensar, eu vou recalcular essa rota e eu vou começar a olhar as coisas que ainda sobraram disso tudo. Não as coisas que me machucaram. É como se você tivesse passado por um processo de problemas e finalizações, uma dedicação cansativa e o futuro próximo você para, respira e pensa assim, cara, deixa eu aproveitar o lado bom da minha vida, deixa eu pensar qual que é o meu objetivo e aonde eu quero chegar e como que eu vou alcançar tudo isso na minha vida. Deixa eu programar melhor toda essa situação, deixa eu olhar para as possibilidades que ainda restam. É como se essa sua insatisfação e essa sensação do pessimismo que você traz vem arrastando coisas e deletando possibilidades da sua vida. E aí no seu futuro próximo você começa a respirar e pensar em novas táticas que você pode fazer e olhar para as possibilidades que ainda restam. Falar, nossa, mas eu ainda posso fazer isso, eu ainda tenho esse plano de ataque, eu ainda posso fazer dessa forma. Então, Áries, tenha esperança. Talvez você esteja impaciente porque você está passando por algum processo e você quer chegar no fim. Mas esse processo, ele vai chegar. Você tá mudando de certa forma, você tá reavaliando o seu jeito de ser e talvez isso esteja sendo um pouco doloroso porque nós somos bem impacientes, mas aqui as mensagens vêm muito trazendo essa sensação de que tudo faz parte do processo e que no seu futuro próximo você começa a olhar com mais carinho realmente para o seu objetivo e como você vai olhar para tudo isso, tá? E aí a gente, entendendo toda essa bagunça aqui, a gente vai para um empecilho e uma dificuldade que talvez você tenha aí nesse mês de junho, né? Que talvez seja complicado para você lidar. E vieram duas cartas, de novo o arcano maior, a carta do eremita para você, junto com a carta do 6 de ouros. Mensagem bem forte aqui, tá? Primeira coisa. Você vai ter muita dificuldade de equilíbrio. Para os arianos gastões, financeiro, segura. Aqui eu sinto que talvez você vai ter uma dificuldade de equilibrar os seus gastos e de equilibrar aquilo que é realmente necessário para você e aquilo realmente que você precisa fazer para que as coisas fluam
até você. Aqui existe uma dificuldade de equilíbrio, eu sinto você muito intenso no mês de junho, querendo engolir o mundo. E uma outra dificuldade vai ser uma sensação de que talvez você se sinta com uma dificuldade de se isolar. A carta do eremita traz muito uma coisa um pouco solitária, mas essa solidão vem muito de se encontrar. Aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, o que eu quero para minha vida, aonde eu vou chegar, aonde e qual lugar e quais pessoas que me valorizam melhor. E aqui é um pouco dessa dificuldade de você conseguir realmente interiorizar esses seus sentimentos, realmente entender tudo aquilo que você está sentindo, que você precisa fazer e trilhar o seu rumo de uma forma mais individual. E isso, talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque aí vem um pouco dessa conotação do equilíbrio de... você talvez esteja tão querendo engolir o mundo e expansivo que seja difícil você escutar você e você trilhar o seu caminho por você, tá? Então aqui existe uma questão de você precisar se escutar muito, tipo, você é seu próprio conselheiro, isso é bem forte nesse jogo. Entender quando você não cabe mais num lugar. Entender quando você tem que sair e procurar novos lugares que façam com que você seja mais valorizado. E entender que o equilíbrio é sim necessário. Não é vamos viver a vida, viva lá a vida. É necessário equilibrar, é necessário viver e é necessário se isolar para se entender. Tá bom? Bom, Áries, bora lá para um conselho aí para você, um conselho para você nesse mês de junho. E o conselho veio tão simbólico, gente, e tão forte, mas forte mesmo. A carta do 7 de espadas e a carta do... Não, pera que eu errei, que eu tô até nervosa. É a carta do 6 de espadas com o 7 de espadas. 6 e 7, tá? Aqui a gente fala de uma história bem contínua e o seu conselho é nitidamente o seguinte: se afaste sem medo de situações que te prejudicam. Talvez você esteja segurando e ainda não querendo largar de situações que claramente não fazem bem para você, mas que você não quer deixar de viver tal coisa. E aí você continua vivendo, você continua fazendo, você continua. Sabe qual que é o seu conselho? Vai embora. Vaza. Faz o que você precisa fazer, se valoriza, mesmo sem saber o que vai acontecer depois. Mesmo sem enxergar o depois, mesmo sem planejar o futuro, se você tá vendo que o ambiente que você tá, que a situação que você tá vivendo não tá mais te fazendo bem, não importa o que vai acontecer depois. Primeiro você precisa se livrar da dificuldade. E aqui se livre e se afaste daquilo que te prejudica. Do seu comportamento de autossabotagem, das pessoas que não te querem bem de verdade, das pessoas que querem tirar proveito de você, de situações de mau caráter, de questão energética, de cansaço emocional, de cansaço mental, de fadiga. É muito forte isso aqui. E você realmente precisa entender que às vezes o seu mental não tá saudável, a sua vida tá rolando bastante coisa, existe coisa acontecendo, mas a sua mente tá perturbada. E o seu conselho se afasta do que te perturba. Só que tem gente querendo passar a perna em você e você tá querendo continuar com essa pessoa. Ai, que ele é meu amigo. Ai, que ele é meu namorado. Ah, porque é meu irmão. Ah, porque é minha tia, porque é minha mãe. E a pessoa tá te passando a perna. E a pessoa tá fazendo coisa que, né, não é coerente com o que você deseja. Então, o seu conselho não tenha medo de ir embora. Não tenha medo de falar, esse é o meu limite. Não, aqui não. Não tenha medo de parecer rude, porque você precisa se valorizar. E esse é o seu conselho. Bom, Áries, essa foi a sua leitura pro mês de junho. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas.
cartas. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas particulares e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo, tchau!